Beleza, galera. Então, falando aqui da excreção. Estava falando para vocês que nós temos três caminhos para o corpo fazer excreção. Um deles é pela via renal, ou seja, através da urina, o nosso corpo vai fazer a excreção dos medicamentos. Um outro processo é pelo pulmão, certo? Então, a excreção pulmonar, uma fração dos medicamentos, é excretada a partir da respiração, da expiração. E o terceiro é através das fezes, certo? Então, cada medicamento tem em sua natureza a probabilidade de ser excretado por uma dessas vias. Então, é importante que o paciente ele já tenha É importante que o paciente ele já tenha no seu monitoramento essas funções, tá? Risonida está perguntando quando eu vou colocar a aula no Classroom. Eu coloco hoje para vocês lá, tá? Só é você acessar o link e ele te direciona no YouTube, tá bom? Uma coisa Professor, que... Oi? licença, Tassiana. As vias de excreção são renal, pulmonar e a terceira? Fecal. Fecal. Tá bom, obrigada. E pelas fezes, tá? João está perguntando se o suor entra nesses casos. Também, viu, João? O suor, ele vai ser composto aí por dois componentes. A gente tem uma secreção endócrina, ou seja, nós temos algumas secreções de próprio lipídio, de própria regulação hormonal na pele, mas a gente também tem excesso de líquidos, principalmente os que são drenados pelo sistema linfático. Então, muita toxina que está de forma residual nos tecidos são excretados através do suor, mas não é a principal via de excreção, certo? A gente não conta tanto com essa via como uma forma de reduzir o quantitativo da hidroxicloroquina nos tecidos do paciente, por exemplo. Tá? A gente sabe que o corpo ele vai se encarregar também por esta via para excretá-lo, tá? Mas se a gente fosse determinar uma fração, seria entre boa parte entre renal, fecal e pulmonar, tá bom? Uma coisa que é interessante quando a gente fala dessas vias de excreção é a gente lembrar que os medicamentos eles têm um tempo de ação previsto. E esse tempo de ação previsto está relacionado com aquela curva farmacocinética que relaciona concentração com tempo. Lembram disso? Eu vou fazer um desenho. Aquele desenho bem bacana. É um desenho péssimo, né? Mas eu vou fazer o desenho aqui que ele tem tudo a ver com a farmacocinética. Oi, Tassi, pode falar enquanto eu estou desenhando aqui. Diga lá. Ah, foi sem querer. Vou colocar aqui a nossa curvinha bem típica e cada medicamento tem uma curva diferente, tá, gente? Isso tudo aqui é estudado, gente. Para cada medicamento ser lançado no mercado, imagine aí quanto tempo em média ele passa. Vocês sabem dizer? Entre o estudo, vamos supor que ele foi descoberto de uma planta ou não, ou foi simplesmente produzido no laboratório, mas da fase de pesquisa até ele estar na prateleira de uma farmácia, vocês sabem quanto tempo leva? Ele leva em torno de 20 anos, certo? Entre a pesquisa e a disponibilização no mercado. Então, isso faz a gente ter uma noção que é importante para a indústria que fez o estudo, o processo de patente. Significa que durante esse período de 20 anos para frente, em torno de 20 anos também, tá, gente? Mas ele precisa retirar o investimento mais o lucro. Então,
É por isso que durante esse período só aquele laboratório pode produzir tal medicamento, tá? E cada medicamento ele tem uma curva dessa daqui, que é a curva que a gente vai relacionar a concentração, que ela é simbolizada por esses colchetes aqui. Concentração por tempo, certo? Então, significa que neste pontinho daqui, eu estou na concentração 0, tempo 0. Neste pontinho daqui, eu estou na concentração 2, no tempo 1. Neste pontinho daqui, aí a gente vai ligando. Faz de conta que tem uma graduação matemática aqui, tá, gente? Quando, vamos supor que por algum motivo, a concentração do medicamento ela chegou acima deste ponto aqui, ó, acima da faixa verde. O que é que significa isso? Vocês lembram? Significa que, tipo, como o João falou aí, uma superdosagem, ou pode causar intoxicação, essas coisas assim. Saiu do parâmetro de equilíbrio, né? Que é mais Exato. A gente chama esse intervalo entre um e outro de quê? Vocês lembram? Esqueci. Deixa eu ver se eu anoto aqui. Não lembram? Eu esqueci. Índice. Eu lembro, mas eu tô com medo de falar errado. Não tenha medo não, homem. A gente promete que ninguém aqui vai jogar pedra, não. A gente tá aqui para errar e aprender, certo? Índice terapêutico. É tão fácil, né? A gente esquece. E o que está abaixo dessa linha verde? Vocês lembram? Ou seja, aqui ela não vai ter efeito, certo? O que tiver aqui abaixo não vai fazer efeito. A dose que estiver acima é tóxica. E a dose que está dentro dessa faixazinha aqui? Como é que a gente chama? Essa dose aqui que compreende está entre uma linha e outra. Nessa faixazinha aqui. Seria efeito contrário? Como? Seria efeito contrário? Não. É a dose terapêutica, né? A dose que vai ser usada, né? A dose É correta. a dose. Isso, é a dose correta, a dose terapêutica. Por isso que essa partezinha aqui, gente, ele é chamado de índice terapêutico, porque significa que entre esta faixa eu tenho a dose que a gente quer, certo? E esse tempo aqui é o tempo chamado de tempo de meia-vida, que pode ser expresso dessa forma. Pode ser que vocês encontrem. Opa. T meio, certo? Pode ser que vocês encontrem assim nos livros. Significa que é o tempo de meia-vida. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que durante esse tempo, vamos supor que aqui a gente tem 6 horas, tá? Vou botar o tempo de ação da dipirona. Significa que neste intervalo de tempo aqui, ou seja, da administração de uma dose até a próxima dose, a dipirona ela tem 6 horas de duração, enquanto que a nimesulida é de 12 em 12, ou seja, o dobro do tempo. Porque cada substância ela foi estudada por esses 20 anos para chegar nesses cálculos, e acreditem, é muito cálculo, certo?
mas são cálculos bem interessantes. Né? Imagina você calcular o tempo de ação da droga no corpo, né, no corpo de alguém, com quanto tempo vai ser excretado, quanto ficou. Então, tudo isso daí é estudado em diferentes fases de pesquisa do medicamento. Não é legal? Então, a fase de excreção é a fase que está neste finalzinho aqui, ó. Ou seja, o corpo já vai excretando, então ela sai dessa faixa verde, que é o índice terapêutico, começa a reduzir, tá vendo que aqui eu tenho dose subterapêutica, ou seja, já não tem mais o efeito, mas ainda tem resto de medicamento, tá vendo? Vai excluindo, 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 até chegar a 0, certo? Então, depois de 6 horas, a gente espera que a dipirona ela já tenha a quantidade aí mínima dentro do organismo. Então, é por isso que no processo farmacocinético a gente precisa respeitar a hora da frequência da administração. Ou seja, se está prescrito de 6 em 6 horas, eu não posso pular etapas. Tá? Então, se eu esqueci de tomar, o que a gente vai fazer? Vai tomar imediatamente quando lembrou. E aí a gente começa a contar 6 horas para frente do horário que você tomou agora. Certo? Porque o que é que acontece com muitos pacientes? Tomando medicamento para controle da pressão arterial. Esqueci de tomar uma dose. Aí quando for na próxima dose, ele vai tomar o 1 que ele esqueceu, mais a dose de agora. Ele vai tomar o dobro. O que é que acontece? Nós vamos ter uma dose tóxica, certo? Então, o interessante é que ele tome o medicamento assim que lembrou, né? Mesmo passando do horário, mas ele vai contar agora 6 horas a partir do horário que ele tomou. Tranquilo, pessoas? Certinho? Hoje a gente encerra aqui toda essa parte da farmacocinética, tem muitos conceitos, né? Eu acho muito legal essa parte, muito interessante. Amanhã a gente vai começar a entender um pouquinho da farmacodinâmica e vai ficar mais claro a gente estudar as reações adversas e interações medicamentosas, tá bom? Vai ficar mais simples da gente entender. Ok? Então, pedido que eu faço para vocês hoje, não deixem de colocar em dia a presença de vocês lá no Google Classroom. Mesmo que vocês não tenham assistido no dia, mas que vocês viram a aula gravada, entra lá e registra que fez o acesso, que está presente, para que eu não coloque falta para vocês injustamente, tá bom? Outra coisa, eu coloquei o link lá para vocês das aulas gravadas. Hoje, acho que foi Risonilda que me perguntou quando é que eu estou colocando a aula. Vou colocar hoje aqui na sequência. Vou colocar já as aulas gravadas e se inscrevam lá no canal, tá certo? Porque a partir do momento que eu tenho mais usuários inscritos, eu aumento a quantidade de tempo e de material que eu posso postar para vocês. Existe um limitezinho no YouTube que vai aumentando, tem alguns benefícios com o aumento do número de inscritos. Então, se vocês quiserem compartilhar também, compartilhem. Fiquem à vontade para vocês divulgarem lá, tá bom? Beijo para vocês, boa noite, estudem, ok? E aí amanhã a gente mete bronca aqui na próxima fase. Os conceitos que vocês não entenderam hoje, anotem direitinho que a gente abre a aula de amanhã para tirar dúvidas. Joia, galerinha? Tchau, tchau. Boa noite. Até amanhã.